querem. Ana Carolina e Amanda. A ponte H, ela faz surgir, ela faz trocar a polaridade da carga, é isso, né? Se você quer que fique uma polaridade constante, é só você botar a fonte direto aqui na carga, né? Quero só escolher quando funciona ou não, bota só um interruptor. A ponte H é feita para trocar qual polaridade você aplica à carga. Ficou claro? Ok. Então, por que transistor? Porque transistor eu escolho quando eu vou acionar essa parte da ponte H, esse braço, essa metade do braço aqui, né? E eu escolho também quando que eu vou deixar de ligar. Se eu aplicar corrente na base para o emissor aqui, eu estou deixando passar corrente aqui. Estou deixando passar, não quer dizer que vai passar, tá? E se eu não aplicar corrente aqui, simplesmente não tem como passar corrente por esse trecho. Então, do jeito que está desenhado aqui, esse aqui com isso solto, 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 essa ponte H não é ponte H, porque não funciona nunca, tá bom? A lâmpada nunca vai acender aqui. Tem que acionar os transistores Q1 e Q4 nesse exemplo, ou Q2 e Q3 para conseguir alimentar a lâmpada. E conforme qual par eu escolher ligar, a polaridade vai estar de um lado ou vai estar invertida. E na função da ponte H. Então, alguém pode dizer aqui como é que eu faço para acionar? Tenho que fazer? Meio que falei já, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu vou aplicar corrente, né, liberar, né? Parece que está deixando passar, mas tudo bem. Aplicar corrente na base, aqui antes do resistor, de alguma forma vai ter uma fonte que vai jogar corrente aqui, ok? Assim como no Q4, aqui é um e Q4, tá? Que é um e Q3, o Davi vai dar curto-circuito aqui, ó, se os dois conduzirem. No braço esquerdo do quadro. Tá lerdo aqui. Então, o Q4 é fácil de ver como conduzir, e eu mostrei nas aulas anteriores como fazer isso conduzir, né? Bota tensão, calcula aqui como é que vai ser e tal. Se eu ligar só Q1, Amanda, eu estou liberando corrente para passar entre coletor e emissor de Q1. Deixa eu mudar a cor aqui. Estou liberando passar corrente aqui, ó. Mas ela não tem para onde ir. Porque quando vem para cá está bloqueado. E quando vem para cá está bloqueado. Então essa corrente não existe. Então tem dois. Então aqui, se eu aplicar uma tensão nesse terminal, eu consigo fazer com que ele conduza aqui. E a gente já viu como, né? A tensão que eu aplico aqui, menos a queda base emissor, dividido pela resistência de base, e eu posso saber se satura ou não. O problema está nesse caso aqui, ó. Essa ponte H do jeito que está, existe, ok? Tem gente que usa assim, mas tem um problema nela. É este. Esta corrente aqui, ela não vai direto para o GND. Ela vai passar por esta coisa, que é a carga, por este transistor, que teoricamente está saturado, então quase não atrapalha o circuito, vai ter uma queda bem baixa, de 0,2 volts, a gente considera. Então, para calcular a corrente dessa base, na verdade eu vou ter essa tensão, menos essa perda, menos essa perda, e chega aqui e divide pela resistência daqui e daqui, ó. E fica complicadinho. Não é impossível, mas fica chato de calcular. Então aqui há uma interferência na corrente de base, desculpa, na influência da carga na corrente que controla o circuito Q1.
ou Q2, né, se for pensar desse lado. Então, embora a gente possa montar a ponte H assim, ela normalmente, ela também pode ser feita assim, ok? Porque o sistema de controle aqui, ó, eu troquei os de cima por PNP, respondendo ao Juan. Essa parte aqui, essa malha de controle, que vai controlar Q1 ou Q2, fica fonte, transistor e resistência do terminal de controle, da base. E acabou. Aqui fica fonte, resistor de controle da base, de controle, desculpa, que fica na base, emissor novo. Então, os circuitos de controle de as coisas não depende que a carga não influencia a resistência de impedância que ela aqui no circuito anterior. Minha corrente de controle vem para cá, vai para cá, vem para cá. Então eu tenho esse elemento atrapalhando e este elemento atrapalhando essa corrente aqui. Okay? Então, embora exista quem faça, né, existam projetos com isso daqui, uma montagem mais independente seria essa daqui, ok? Ficou mais claro agora, Davi? Pedrada. Eu tenho um circuito de controle criado. Não, Davi, eu só troquei os de cima por PNP. Os de baixo continuam NPN. A corrente que passa pelas bases não depende do resto do circuito, e sim só fonte e resistência de base. Fonte e resistência de base. Tentando falar aqui de outro jeito, se eu pedisse para vocês calcularem qual é a corrente que passa daqui por essa base, você teria que ver a influência daqui. Então seria tipo, falando por alto aqui, ó, tensão que tiver na base, menos 0,7, menos 0,2, dividido por isso e por isso. Só que quanto mais corrente passa aqui na base, para você entender melhor, mais corrente passa no coletor, a não ser quando satura, né? De qualquer forma, mais corrente vai passar aqui, ó. Mais corrente de base, mais corrente aqui. E não é igual a essa corrente daqui. Então a conta fica mais chata. Okay? Porque ele passa a corrente e uma corrente aqui é essa mais essa aqui, a junção das duas. Emissor. E aí ficaria chatinho de calcular. Tá? Mas a questão não é só o cálculo, é a questão de que um atrapalha o outro. Quanto mais tensão, opa, vou apagar aqui. Quanto mais corrente, eu não consigo apagar. Consegui. Quanto mais corrente eu aplico aqui na base, maior tensão, né? Maior a queda que eu tenho aqui, influenciando que menos corrente passa na base, digamos assim. Ok? Fica um atrapalhando o outro. Então, por isso, preferimos assim. PNP e NPN. Mas respondendo a pergunta do Juan lá, de novo, Juan, esse aqui é um exemplo de que é mais interessante PNP do que NPN em cima. Mas você pode usar PNP e NPN como você quiser. Bom, de qualquer forma, nessa ponte H que a gente está fazendo com o PJT, transistores BJT, nós temos qual forma de onda na saída? Bem simples de explicar aqui. Se eu ligo este e este, aplicando a mesma tensão aqui, tal, 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 eu vou ter corrente passando neste sentido, né? Na carga, da esquerda para a direita. Se eu aqui e aqui, eu esta corrente aqui, da direita para a esquerda na carga. Mudei o sentido, né? Que é a função da ponte H, afinal. Bom, mal desenhado, mas está aí, né? A ideia. E aí, nesses dois casos, eu vou ter, considerando que não são ideais os transistores, quando eles estão saturados, não vão atrapalhar o circuito. Então, eu vou ter ou o positivo do lado de cá, quando Q2 e Q3 funcionam, e aqui em cima o GND, aqui à esquerda o GND, ou se eu aplicar o par Q1 e Q2, Q1 e Q4, eu vou ter a fonte positivo do lado esquerdo e o negativo do lado direito.
Ok? Então, ou fica esse par verde que eu desenhei aqui, ou fica esse par azul que eu desenhei, essas polaridades aí. E no fim das contas significa VCC e GND de um lado, ok? Então eu tenho, na verdade, uma onda quadrada. Ou eu aplico assim, ou eu aplico assim. Ou eu aplico VCC, ou eu aplico menos VCC. A polaridade de um lado ou a polaridade do outro. Ok? Não tem, aqui é o zero. Não tem muita diferença. Então não é uma senoide. Pensa na corrente alternada, né? Fica numa onda quadrada. Existem algumas formas de burlar isso, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas normalmente são usando indutores e capacitores, justamente por aqueles atrasos e pela ideia de filtro que existe. Eu posso mostrar isso em outro momento para vocês, por matemática. Assim, não é cálculo não, tá? Estou falando gráficos matemáticos, como é que isso funciona. Mas a gente consegue fazer isso através de filtros indutivos ou capacitivos, tá bom? Mas existe uma forma diferente de fazer. Acabou que eu já fiz aqui. Tem como fazer uma senoide constantemente, mudando a tensão no gate? Sim, Juan. Se você não se preocupa em saturar o transistor, você coloca na região ativa. Se você aplicar uma senoide... Opa, ferramenta errada, peraí. Opa. Se você aplicar uma tensão triangular aqui, você vai... E aqui, né? Sincronizado certinho, aí como deveria ficar, você vai ter na carga amplificado uma onda triangular. Senoide é a mesma coisa, ok? O transistor tem essa competência, digamos assim, e na região ativa, né, de amplificar a corrente. Só que aí você tem que ter uma tensão alternada. E aí? Né? Uma tensão senoidal, né? Da onde que vai surgir essa tensão senoidal? Tem uns truques para fazer tensões parecidas com senoidal, tensões parabólicas mais ou menos, uma parábola assim e uma parábola assim, muito mal desenhado, mas vocês entenderam, uma parábola, uma parábola. Finge que é senoide, ok? Dá para fazer também. Mas é outra matéria. Tá, então uma forma alternativa é de a gente enganar a carga, ok? Existe uma forma de enganar a carga só com tensão VCC e zero. Essa forma aqui a gente chama, uma das formas de fazer isso, né? PWM. PWM é a sigla para esse termo aqui em inglês, ok? A tradução é modulação por largura. E modulação é um termo que a gente vai estudar em telecomunicações. Mas tentando explicar de forma simples e diretamente para esse caso, modulação é você ficar mudando levemente a forma da onda, ok? Não necessariamente a forma, mas nesse caso é a forma. Então, a modulação por é isso aqui. Eu tenho um gráfico que eu vou chamar de onda, ok? Um gráfico periódico, de novo, uma tensão periódica, que neste caso é positiva ou zero. Ela poderia ser zero e negativa, por exemplo, tá? E ela é quadrada. Quadrada, como vocês podem ver, não é realmente um quadrado, ok? É um formato retangular. A gente só chama termo quadrado, não sei por quê. Essa onda quadrada, essa onda retangular aqui, ela vai ter bem estabelecido um período que a gente chama de período, mas na matemática e na física não é um termo correto, período, mas é um tempo do ciclo dela aí. Então, essa onda quadrada fica um tempo, no caso do PWM, um tempo positiva e o restante do tempo negativa, zero, desculpa. O PWM é constituído de ciclos em que durante um tempo inicial, né, do ciclo, a tensão está positiva e no restante do tempo a tensão está zerada, ok? Além disso, ela tem amplitude constante. Não muda a amplitude importante do PWM. Se eu ficar, voltar aqui, desculpa. Se eu ficar aqui aplicando tensão na base, alternando quais transistores eu conduzo, Q1, Q4, Q2 e Q3, é, é uma onda quadrada desse tipo, ok? Positivo e zero fica positivo e GND. Ou fica positivo e
VCC e menos o contrário. Bom, então eu tenho num sinal PWM um sinal de onda quadrada binário, digamos assim, né, que só vai ter duas opções de valor. Nesse caso aqui, VCC e zero. Amplitude constante, né, que eu deixando claro. Nesse caso, ele não vai mudar de valor, só vai ficar entre VCC e zero. E tem um ciclo constante, ok? Sempre constante. Nesse exemplo aqui, eu estou botando como 3, seja ele 3 minutos, 3 horas, 3 segundos, 3 milissegundos, 3 microsegundos. Depois eu respondo, tá, Davi? Então, esse ciclo, neste exemplo aqui, ele tem 3, vamos supor, milissegundos. Ok? Quanto menor, normalmente melhor. 3 horas, por exemplo, 3 dias, fica muito sem sentido aqui. Então, 3 mili ou 3 microsegundos de ciclo. Ok? Que a gente chama de período, mesmo não sendo período, e depois eu vou explicar por que não é período de fato. Neste exemplo aqui que eu desenhei, fica 1,5 milissegundos ativo. Ok? Com tensão. Ponto. Então, a gente diz que este sinal que eu mostrei para vocês aqui é de, vamos supor, 3 volts de amplitude, 3 milissegundos de período, ou 3,33 de frequência. Vocês lembram disso, né? E tem um ciclo de trabalho de 50%. Consegue entender por quê? Ciclo de trabalho, alguns gostam de falar o termo em inglês, que é Dirty Cycle. Que é o termo em inglês para ciclo. Bom, exato, Davi. Tudo bem, Breno. Então, Isabelle, nós temos um PWM de 3 volts, 3,33 kHz aqui, ok? E o ciclo de trabalho é de 50%. Ou seja, nesse período de 3 milissegundos, metade dele, a tensão fica ligada. A outra metade. Ok? E não é metade, tipo, fazendo pedaços aleatórios, não. Tá bom? Tipo assim. Não é assim. É a metade iniciada e a metade final fica desligada. Dessa forma. Então, como o período é de 3 milissegundos, 1,5 milissegundo fica ligado e os outros 1,5 milissegundo fica desligado. Como fica metade do tempo ligado, ciclo de trabalho de 50%. Exemplo. Agora eu tenho, mesma coisa. Vou botar aqui 3 volts de amplitude, a mesma amplitude de antes, com os mesmos 3 milissegundos de ciclo, ou 3,33 kHz de frequência, que significa a mesma coisa, cada vez pior a letra. Só que agora o ciclo de trabalho é meio milissegundo desses 3 milissegundos, dividido por 3. E isso vai dar, alguém sabe responder? Isso, ok? Em torno de 16%, 17%. Em torno de 17%. E mais uma vez, é o tempo inicial que fica desativado e depois fica ativado, desculpa, e depois fica desativado. Aqui no outro exemplo, opa, não fiz outro, achei que eu tinha feito mais um. Então, eu tenho aqui esse
WM, que eu vario o ciclo de, ok? Eu estabeleci, ele é 3 volts e 3,33 kHz. Agora eu posso ajustar qual é o ciclo de trabalho dele. 50% nesse caso, cerca de 17% nesse caso aqui, ok? Então eu estou mudando a largura desse pulso, ó. Ficou mais fino, mas manteve as posições de quando inicia o pulso. Isso é um pulso, desliga, outro pulso, desliga, e assim vai. Ok? Por isso que o nome é modulação, que vocês vão entender melhor depois, por largura de pulso. Eu fico variando a largura de pulso. Já já explico para que isso. Eu queria que alguém fizesse aqui, vou liberar. Alguém fizesse aqui agora, é, usando o ciclo de trabalho. 3, 4 milissegundos. Desculpa, falei besteira. A frequência de 4 milissegundos. A frequência de 2,5 kHz, que significam 4 milissegundos de período. Tá bom? Eu quero uma amplitude volts e um ciclo de trabalho de 75. Podem fazer aí. Quem quiser faz numa metade, o outro faz na outra. Ok? Que tem mais de uma pessoa com os mouses aí. Mouses ou dedos, né? Não sei como é que fica no celular isso. Conta os pontinhos aí, pessoal. Marca cada tracinho como milissegundo, por exemplo. A Amanda está sendo inteligente, está usando linhas, tá? A gente vai usar desenho na mão. Então, Amanda, eu vou começar por você, que você já está adiantada aí no final. Eu vou contar aqui, tá bom? Ó, você fez 1, 2, 3 e começou a repetir o padrão. Tá vendo? Então, se você adotar essa escala que você usou, você tem 1/3 aqui, ó, desligado e 2/3 ligados. Você consegue ver? Então, no sua montagem, você tem um ciclo de trabalho de 2/3 funcionando, ou seja, 67% aproximadamente. Eu sei, como você começa, fica difícil, né, ver onde é que tem que descer certinho, né? É, a ideia acho que dá para pegar. Aqui, exatamente, mas eu acho que foi Isabelle, Davi, Juan, foi esses mouses que estavam passando aqui. Tamires estava uma hora desenhando, mas não vi. Tá aqui embaixo agora, né, Tamires? Então, ficou nessa escolha aqui, 3 tracinhos energizados e um tracinho desenergizado. Tá vendo? Um intervalo desenergizado. Então, 1/4 do tempo está desligado. Outros 3/4, ou seja, 75%, está ativo. Aqui está certo o gráfico. Tudo bem? Então, o ciclo de trabalho diz quanto por cento do ciclo ele fica ligado. Oi, Breno, não entendeu o quê? Eu só vou apagar aqui, tá? Eu não consigo apagar vocês. Agora eu consegui. Eu escolhi, Breno, um ciclo de trabalho de 75%, ou seja, 75% do tempo a fonte fornece energia. Outros 25% a fonte não fornece.
E aí a gente fica de forma comportada a isso, tá? Então eu falei que a frequência era 2,5 kHz. Isso significa que o período do ciclo é 1/2,5 kHz, dá 4 milissegundos, se não estiver muito doido aí das contas, tá? Porque então, considerando que cada quadrado aqui, cada ponto, desculpa, cada marcação significa 1 milissegundo, 1, 2, 3 milissegundos. Aqui, 4 milissegundos. Então, de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12 e assim por diante, eu vou fazer cumprir esse percentual aqui, 75% ligado e o restante desligado, ok? 75% de 4 milissegundos significam 3 milissegundos. Então, durante esse tempo aqui, ó, 1, 2, 3, opa, errei, não sei nem contar mais, ó. 1, 2, 3, fica ligado, e no restante fica desligado, que é pouquinho, 25% só. Agora, nesses 3 quartos seguintes, eu vou deixar ligado, no último quarto desligado. E isso, eu repito, não fui inteligente igual a Amanda, vamos lá. Agora sim. Então, eu deixo aqui ligado durante 3 intervalos, 3 milissegundos, e o resto ligado, desligado. Ligo mais 3 milissegundos e deixo 1 milissegundo desligado. E a tensão aqui é sempre 5 volts. Ficou mais claro agora, Breno? Então, para que a gente faz isso? É por causa que a gente está manipulando qual é a tensão média que a gente aplica à carga. Ok? Se eu aplicar um ciclo de trabalho de 0%, fica opa, botei o negócio errado. Peraí. Ficaria sempre desligado, porque o percentual é quanto tempo fica ligado, né? Nunca liga. Se eu coloco um ciclo de trabalho de 100%, está sempre ligado. Ok? 75% é esse exemplo aqui, como vocês tinham desenhado. Aqui está um exemplo de 17%, aproximadamente, e aqui um de 50%. Ok? E a gente vai mudando essa largura de pulso. Com isso, a gente muda a média, como eu estava falando, da tensão. Se eu aplico 0% de ciclo de trabalho, eu tenho 0 volts de tensão média. Se eu aplico 100% de ciclo de trabalho, eu aplico a tensão máxima. Isso, Tamires, ciclo em 100% quer dizer que ciclo significa que a tensão é constante no valor que ela pode fornecer. Né? 5 volts aqui nesse exemplo que a gente está fazendo agora. Se eu boto 50% de ciclo de trabalho, é 50% do valor máximo, 5 volts. Se eu aplicar 25% do ciclo de trabalho, a tensão média será 25% da tensão máxima. Ok? Matematicamente vai bater certinho. Então, aqui, neste exemplo, que eu dei 50% de ciclo de trabalho, não importa qual é o período, eu vou ter uma média, uma tensão média, desculpa, de metade, 50% desse valor aqui, que é 3 volts. A média está metade da amplitude aqui. E isso dá para ver, né? Que essa linha aqui é exatamente o que separa, igualzinho o que está em cima do que está embaixo. Bom, nesse exemplo. Aqui, a tensão média desse exemplo é aproximadamente 17%. Isso significa meio volt, tá bom? Fazendo as contas aí. Então a tensão estaria mais ou menos mais para baixo do que isso aqui. Onde aqui seria meio volt. Deixa eu escrever isso. Por que isso? Como é que a gente pode ver que é isso, né? Se eu tivesse cortado direitinho, a gente veria que esse retângulo aqui mais ou menos bate com esse daqui, tá? A área desse retângulo
em cima da linha é igual à área desse retângulo em cima de baixo. E você calcula a média de forma geométrica. Então a tensão média, dá para ver que ela é bem baixa aqui, né? Porque fica muito pouco tempo ligado. E nós temos esse meio. Como que eu faço essa conta aí? É simples. Tensão, como é um gráfico dessa forma, né? Só dois valores possíveis, a tensão média, desculpa, só dois valores e um dos valores é zero, né? A tensão média é simplesmente ciclo de trabalho vezes amplitude. Então, se o ciclo é 10% é 10% de amplitude. Se o ciclo for 50%, 50% de amplitude, e assim vai. Alguma pergunta aqui? Se esses ciclos são curtos, tipo microsegundo, curto depende do equipamento, tá bom? Você consegue, variando a tensão média, sem ele perceber que você está, na verdade, ligando e desligando, de fato, ok? Talvez por causa da inércia térmica ou pela inércia de movimento, vamos supor que é um motor, né? Então você poderia ligar um motor de carrinho que está ligado por pilha, com tensão, entre aspas, fixa, né? Com o tempo a pilha cai de tensão, a tensão, teoricamente a tensão é fixa. Você fica ligando e desligando esse motor, você vai fazer ele andar mais devagar, mais rápido, ok? Nem todos os equipamentos conseguem funcionar dessa forma, né? Se eu ficasse ligando e desligando o processador, ele não funcionaria, né? Você está desligando, parando ele de executar memória e tal. Mas coisas térmicas, luminosas e motores, dependendo do caso, você consegue fazer essa pulsação aí, tá? E com isso, qual é a ideia? É eu resolver esse problema. Opa, tô voltando esse problema aqui da ponte H, que ela só aplica VCC outro invertido na carga. Eu posso aplicar aqui carga de corrente alternada alguma coisa com uma tensão média variável ao longo do tempo, ok? Então, em vez de ser uma tensão quadrada aqui, eu vou ter uma tensão pulsada que varia para eu fingir que estou fazendo uma senoide. E fingir, tá? É, então a ideia é conseguir romper ficticiamente, virtualmente, esse problema de onda quadrada na ponte H, ok? A ponte H para alimentar seria sempre uma fonte de onda quadrada, não sinoidal. Eu posso, em vez de usar filtros, blá, blá, usar PWM na base dos transistores. Então, com isso, eu consigo fazer uma tensão pulsada diferente aqui na carga para fingir que é senoide. Eu vou voltar essa parte aí. Primeira coisa, eu tenho a ponte que serve para definir a polaridade da carga. Par de transistores eu estou acionando. Uma vez que tem o par definido, a polaridade definida pelos transistores, aí eu vou acionar e desacionar esses transistores de uma forma pulsada pelo PWM para entregar mais tensão ou menos tensão para a carga. Okay? Se eu boto aqui um ciclo de aqui na base, esses transistores funcionam pouco, ok? Um tempinho ligado e mais tempo desligado. Então a carga recebe pouca energia. Mais tempo ligado, o ciclo de trabalho maior na base desses dois transistores, a carga média maior. E se eu ficar variando isso ao longo do tempo, a média varia ao longo do tempo também na carga. E depois que eu fiz a palhaçada que eu quisesse, eu vou trocar a polaridade. Aí eu troco o par de transistores e aplico PWM nessas bases aqui para trocar a amplitude. Eu vou mostrar aqui, Ana, o gráfico que eu tinha separado, peraí. Aqui. Ué, cadê? Ué, eu deixei bem para frente aqui, ó. Então, Ana Carolina, talvez aqui explique, ó. Aqui teria um ciclo de trabalho definido, mais ou menos aqui assim.
ok? Tá mal desenhado, a caneta grossa, né? Mas aqui tá uma versão simplificada, ok? Para ser visível para a gente, tá? A cada ciclo, ele define quanto tempo fica ali. E com o tempo, esse pulso foi alargando, aumentei o ciclo de trabalho, tá bom? Então a média aumenta. Só que na verdade isso aqui é super subdividido, tá? Não são esses poucos pulsos aqui, não. Tem vários pulsos aqui. A frequência é muito maior. Aqui tá assim só para a gente enxergar. No pico estaria, por exemplo, a 100%, tirando uns. Claro, agora a Ana e demais pessoas. Então vamos lá. Dá para ver aqui, ficou clarinho demais, né? Esse troço aqui. Tá, eu vou voltar a esse ponto aqui então primeiro, tá? Aqui, esse exemplo aqui que eu não passei. Vocês conseguem ver, tá bem fraquinho aqui, não sei por que eu deixei tão fraco assim, a linha do gráfico. Aqui, vamos supor que é 5 volts de amplitude, tá bom? Eu quero que vocês me digam qual é o período desse PWM aqui. O PWM por isso que não é uma onda exatamente periódica, tá bom? Não precisa ser uma onda periódica. É uma onda quadrada de duas amplitudes distintas só, de dois valores de tensão, desculpa, distintos só, amplitude fixa, né? Então vai ser zero ou um valor de tensão com um fictício período fixo. Por que fictício período? Porque na verdade ela não precisa ser realmente periódica, tá? Ela pode mudar justamente a largura do pulso, tá bom? O padrão de tempo que fica ligado mais desligado é sempre constante. E esse aqui, ó, sempre mantém a mesma duração. Que aqui no caso é de 1 milissegundo. Eu deixei bem marcado aqui para isso. Ficou claro, Tamires? Se eu vario essa largura do pulso ao longo do tempo, eu estou dizendo características diferentes aqui, tá? Valores de tensão média diferente. Então, Amanda, para o primeiro ciclo, qual você estima, qual o valor você estima do ciclo? Não é exato, não. São. Sim, Tamir, você estava certa. Para o primeiro ciclo que a gente tem aqui, Amanda, no 0 ao 1, mais ou menos qual é o ciclo de trabalho, você imagina? Ok, Amanda colocou como 85%. Então vamos supor que está 85%. Eu acho que era 75% aqui a ideia. Tá, Amanda? Mas só vou corrigir para ficar mais fácil a conta. Mas realmente não tem problema, porque afinal não tem artifício para isso, só se a gente fosse. Então, 75% nesse primeiro ciclo aqui. Qual é a tensão média que a gente tem de 0 a 1 milissegundo? Alguém sabe falar? Isso, eu achei que ia ficar mais fácil o valor, mas não ficou não, né? Ficou ruim do mesmo jeito. 75% de 5 volts. Fica esse valor bizarrinho aí de 3,75. Era melhor ter mudado o valor da amplitude, mas tá aqui, ó. Metade, 2,5. Metade da metade, 75%. Então, a média ficou aqui, ó. Ok? Que é 3,75, que significa 75% de 5,
No ciclo de 1 a 2 milissegundos, no período de 1 a 2 milissegundos, nós temos a mesma proporção, né? Eu não mudei aqui o tempo que fica ligado em relação ao desligado. Então, ele mantém esse valor aqui. Tudo bem? No instante de 2 a 3 milissegundos, mudou. Então, Arduino, qual seria o ciclo de trabalho de 2 a 3 milissegundos aproximadamente aí? Nenhum dos dois respondeu, então vocês podem responder, pessoal. Qualquer um aí. Ok, está cerca de 50%, né? A intenção era 50%. Então, qual vai ser a amplitude, ô Breno? Porque de 2 a 3 milissegundos, mais ou menos metade do tempo ele está em cada período aqui, tá bom? Pois é. Se eu der zoom aqui, vocês veem também o zoom? Tá. Vou dar esse zoom pra ver. Então aqui fica mais ou menos na metade do tempo ligado. Com isso eu tenho 50% da amplitude, que é 2,5, mais ou menos aqui. Ops. Então o gráfico tinha esse valor e caiu para metade aqui, 2,5. Tudo bem? A mesma coisa está aqui, né? De 3 a 4 e também de 4 a 5. Certo? Agora falta só esse finalzinho aqui. Bom, do 5 a 6, Janaína, você quer fazer? Não. Monique? Porque aí, Monique? Isso mesmo, Monique. Aproximadamente 25%. Então, na amplitude aqui, seria 5 volts, que significa 1,25, né? Vou tirar o zoom agora, tentar voltar ao normal. Isto. Então, nós vamos ter essa queda aqui, ok? Esse ciclo se mantém aqui. Tá, Ana Carolina. Veja que do 0 ao 2 milissegundos, nós temos uma, você consegue ver? Bem larga. No 2 ao 5, ela reduziu a largura desses do 5 ao 6 reduziu mais, e no 7 e 8 mais ainda em relação a antes. Tudo bem? Então, durante esse período aqui, 2 milissegundos, nós temos uma tensão média alta, porque eu tenho muito mais tempo ligado, eu tenho mais tempo ligado do que desligado. Fica muito tempo. Cerca de 75% do tempo ligado. A média fica 75% da amplitude. Nesse caso aqui do 5 milissegundos, cada ciclo aqui, eu estou tendo 50% do tempo 50, a média de tensão cai. É como se eu tivesse assim, aqui nesse primeiro caso, 4 notas, ok? 3 notas foram 5 e a outra nota foi 0. Qual é a média? Ok? É isso que eu estou fazendo aqui. Nessa segunda parte aqui, de 2 a 5 milissegundos, eu tenho 4 notas. 2 são 5 e 2 valem 0. Qual é a média? 2,5. Nessa terceira etapa que a Monique fez aqui, eu tenho 4 provas e eu tenho uma que eu tirei 5 e outras 3 que eu tirei 0. Okay? 25% da nota foi 5, das provas eu tirei 5 e 75% eu tirei 0. A média, então, cai. Quando fala prova, todo mundo entende, né? Infelizmente. Enfim, o último ciclo aqui, então, Ana Carolina, qual que é aproximadamente a amplitude? Ah, no último ciclo ali, nos últimos dois períodos, de 7 em diante, né, 7 milissegundos em diante, eu finjo que subiu alguma coisa, né? Ficou um tempo irrelevante em
5 volts. Então, a gente pode falar que o ciclo de trabalho aqui é zero, ou muito perto de zero, e com isso a média óbvia fica zero, ok? Porque eu praticamente não liguei. Tudo bem aqui? Então, com isso, com esse PWM que varia seu ciclo de trabalho ao longo do tempo, ele vai tendo uma tensão que vai caindo. Ok? E eu posso fazer isso com que o ciclo que isso suba e desça, essas médias subam e desçam, parecendo uma senoide. Tudo bem? E aí, se eu faço isso, eu consigo aqui, cadê, aqui. Eu consigo ampliar, subir, aumentando as larguras de pulso, depois diminuindo ao longo do tempo, troco o par de transistores e aí faço isso daqui. E não é o PWM que fica negativo, tá? É porque eu troquei o par de transistores. Então, na verdade, Davi, realmente eu não faço uma senoide, tá? Eu faço uma tensão média variável. Quem acompanha de alguma forma os dados da Covid-19, que fala da média móvel, atualmente, né? Deve ter uns 2 meses que estão trabalhando em cima de médias móveis em vez de valor do dia só. Aqui seria a mesma coisa, ok? Eu estou trabalhando com essa média móvel aqui. Eles usam a cada semana aqui os dados da semana, né? Os últimos 7 dias, na verdade, dividido por 7. Aqui eu estou fazendo os dados desse cada ciclo aqui, ok? De 1 milissegundo. Amanda, o objetivo de construir senoide é por causa do motor de corrente alternada, tá? É uma das formas de você conseguir tentar aplicar uma corrente alternada, algo equivalente a uma corrente alternada, para um motor de corrente alternada. O motor de corrente alternada só funciona assim, né? Com corrente com senoide, digamos, entre aspas. Não é que só funciona com senoide, mas senoide é o perfeito para ele. Aí eu teria que entrar em magnetismo e não tenho tempo para isso. Mas eu posso explicar numa outra oportunidade para vocês, seja semestre que vem ou em um momento separado. Que parte de onda quadrada que você não entendeu? Ah, tá. É, vocês estão vendo nada ou ainda estão no... O PWM aqui é para fazer uma falsa senoide para carga, tá bom? Seria esse o objetivo. O motor de corrente alternada, ele depende de corrente senoidal para ele funcionar. Se eu simplesmente se eu botasse aqui um motor de corrente alternada e botasse isto, eu preciso de variação do campo magnético constantemente no motor para ele poder girar. Eu só vario, numa onda quadrada, só varia aqui, ó. Nesses breves instantes que a onda sobe, que o gráfico sobe, então eu teria um problema aqui no motor de corrente alternada. Se eu faço um monte de pulsozinho aí, e com a inércia mecânica do motor, você finge sair uma senoide. Deixa eu ler o Juan aqui. Por algum motivo, estou me lembrando da tarefa que mostrou o gráfico de tensão. Sim, Juan, era para isso também, aquele gráfico, aquela tarefa. Era para introduzir tensão média e também para adiantar essa parte de ponte H. E sim, a PWM é para fazer uma senoide de baixa resolução. Eu poderia fazer isso aqui, né? Que eu só tenho uma fonte de valor constante. Veja que o PWM faz. Nossa, ficou um gráfico horroroso em cima desse desenho aqui, né? Mas é uma senoide fingida aqui. E é mais fingindo ainda porque eu não vou ter isso aqui. Eu vou ter pulsos
de amplitude constante para fingir que a média dá isso aqui. Deixa eu voltar lá para o slide aqui. Errei de novo o número aqui. Para dar uma ideia de que fica algo assim. Desenho bem racional aqui, tá? Só para ficar compreensível. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, o PWM, as bases dos transistores, para dar uma tensão micro, média, pequenas médias de amplitude variável para a carga, para construir uma senoide. No nosso caso é para fazer a senoide, tá bom? Quem troca a polaridade da senoide são os transistores, tá? O PWM não faz isso. Troca são os transistores. O PWM só tenta fingir, mudar a falsa amplitude da onda. E o nosso caso fica assim. Isso aqui você sabe esse símbolo, né? Motor de corrente contínua. É mais especificamente a armadura, né, com as escovas aqui, ó, isso aqui é para representar as escovas. Mas quando a gente desenha isso, significa motor de corrente contínua. Se eu botar a letra M, então, aí não tem dúvida, tá? Se você desenhar um motor sem isso daqui, normalmente a gente está falando que é motor de corrente alternada, sem esses traços aqui que seriam, esses retângulos, né, que seriam as escovas, tá bom? Se vocês já estudaram isso, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, para fechar a ponte H de vez, falta só falar desse troço aqui, ó. Nós temos esses diodos aqui, tá? Esses diodos são chamados diodos de roda livre ou diodos de livre circulação. É a mesma coisa, só que um é termo de circulação e outro é termo da pessoa que trabalha na área, fala roda livre, ok? O que são esses diodos? São diodos comuns, ok? De potência ou não, mas comuns. De roda livre não é um tipo, ok? É só a função que ele faz. Qual é o problema aqui? Eu vou ligar e desligar esse motor de corrente contínua ou alternada para passar corrente para a esquerda ou para a direita, ok? Eu desenho na ordem contrária que eu falei, né? Para a direita ou para a esquerda. E se for um motor de corrente contínua, fica mais fácil de explicar. Eu desligo o motor de repente, né? Seja para desligar de fato ou para trocar a polaridade dele para gerar o contrário, que não é muito bom fazer isso de repente, né? É melhor desligar primeiro. Então, eu tenho, de qualquer forma, uma hora ligando tensão de um lado, corrente de um lado, e de repente eu corto a tensão, desligando todos os transistores. Vamos supor, liguei esse e esse aqui, transistor. Então vai passar corrente no sentido esquerda para direita, na carga, tá? O que interessa é a carga. Se de repente eu desligo os transistores, eu tenho um equipamento de corrente contínua que tem indutor que de repente deixaram de passar corrente. Indutor não deixa isso acontecer. Lembra disso que eu comentei em aulas anteriores? Existe o atraso da corrente no indutor, ele não vai deixar a corrente cair de repente, ele vai ainda fornecer corrente no circuito elétrica dele, armar corrente nos indutores. E isso é um problema. Quando eu desligo o motor, nesse instante ele vai virar uma fonte. Aí ele ruinzinha. Corrente para ele, no caso aqui, para a esquerda. Só que os transistores estão cortados, não tem como passar. Então, tá para descarregar pelos diodos, ok? Essa é proteger a ponte H do próprio motor. Quando o motor tentar fornecer corrente com tudo desligado, tentar passar ao contrário nos transistores, ela é desviada pelos diodos, ok? Em vez de tentar forçar para o transistor seja normal para cá, ou ao contrário, para cá. Então, o diodo de roda livre é um diodo que serve para muito contra a carga indutiva, tá bom? Resumir aí, não precisa explicar mais coisas. É um elemento de proteção, é importante quando você tem motores de porte, tá? Motorzinho de carrinho, por exemplo, não é muito preocupante isso.
de carrinho de brinquedo. Agora, se você vai ter algum motor que vai levar, né, um carro com uma pessoa, um transporte de qualquer coisa aí, de uma esteira, por exemplo, você tem que se preocupar sim com a ponte H. Então, normalmente a ponte H vai ter os transistores, o circuito de controle das bases. Opa, peraí, que cliquei errado aqui. O circuito de controle das bases, que fica pendurado aqui nos resistores, que pode ter PWM, e esses elementos de proteção aqui, tá bom? E aqui é o desenho de um trifásico, que eu não vou comentar muito detalhe não, só vou falar, ó, esse aqui é um trifásico simplificado, óbvio, né? Aqui tem um circuito de controle em todas as bases, com seus resistores para limitar a corrente, e aqui tem os 3 fios com uma carga trifásica em delta, não tem como fazer estrela, tá? Aí temos isso aqui. Só para vocês verem mesmo, não vou cobrar nada a respeito do trifásico de fato, como funciona, não. Não. Só que ele é um trambolho maior aí. Uma pergunta? Aqui era para aula anterior. Bom, pelo visto não. Então vamos para outra parte. A aula de hoje era para ser isso daqui, né? Mas como teve o problema da aula passada, se vocês tiverem alguma dúvida da matéria lá, já que não perguntaram agora, podem perguntar quinta, né? Ou terça que vem. Terça da última quinzena, que é meio tarde. Bom, eu queria agora fazer umas perguntas mais de forma simplificada aí. Se alguém já um circuito integrado, encapsulamento, feedback, realimentação, retroalimentação, diagrama de blocos. Alguém já vai falar nessas coisas aí? Feedback. Sério? Leandro? Leandro de História? É, Brenas aí. Ué, que curioso. Tudo bem. Realimentação, retroalimentação e feedback é tudo a mesma coisa, tá? Feedback é o termo em inglês. Retroalimentação é um termo em português para isso, usado em Portugal e no Brasil. Realimentação é, na engenharia elétrica, a mesma coisa, ok? É um termo errado, digamos assim, né? Uma tradução errada que alguém fez e ficou aí para a gente acostumar. Então, eu vou falar muito desse termo, tá? Realimentação. A retroalimentação. Tá, Juliana. Então, Juliana falando que é feedback, acho que é tipo um retorno que você recebe por uma postagem, só sem necessidade de internet. Então, feedback é literalmente, né? Retroback. Costas, voltar, tá? Retro no sentido de voltar. Retrógrado é que tá olhando para trás, né? Acesso. Aí feed é alimentar, né? Dar de volta, alimentar para trás. E a ideia, Juliana, esse contexto se aplicou, válido, tá bom? Você faz uma ação, vê a reação, né? Tem um retorno, e o feedback de fato é você usar isso, alimentar, usar isso de volta, ok? Vamos supor, você fez uma postagem que você queria falar de coisas maravilhosas da vida. Aí você falou alguma coisa que muita gente caiu de pau lá, reclamando, xingando, não sei o quê. Aí você faz uma nova postagem esclarecendo seu ponto de vista, ou se desculpando, ou manda todo mundo para algum lugar que não devia, né? Esse tipo de coisa. É, Então, o que que você fez? Você realmente teve você pegou essa informação, você fez as consequências da ação, você olhou e usou isso de alguma forma, tá? Feedback de você pegar e olhar só o que você vê da postagem, não fazer nada com isso, nem ser feliz ou parar de postar para sempre, ok? Qualquer coisa do tipo, você não teve um feedback, você só olhou. É como, por exemplo, eu dando aula presencial, eu olho para a cara de vocês o tempo todo, a ambulância passando. E aí, quando eu falo, eu vejo a cara de desespero, a cara de alegria, a cara de susto, de sono do Breno e do Brian, esse tipo de coisa. E aí eu sei não, eu tenho uma forma diferente, reexplicar
ou passa mais rápido, né? Porque tá todo mundo ficando aqui coisa idiota, né? E aí eu vou atuar diferente por causa do que eu vi. É a mesma coisa quando você vai andar, né? Você está andando, você acha que é algo super andar é algo super tranquilo, mas não é, né? Você tem risco de cair o tempo todo, pisar em algo diferente, inclinação, escada, chão duro, areia, caracachento, né? Tudo isso você tem um equilíbrio do seu braço, então toda hora você está se realimentando de informações para saber como dar o próximo passo, tá? Mas eu vou falar isso mais para frente. Diagrama de blocos eu vou meio que pular, embora a gente vai isso na vida, mas só queria formalizar um pouco melhor. E circuito integrado e encapsulamento é uma coisa que eu vou falar agora, tá bom? Desses termos aqui que vocês conhecem. Breno, normal, né? Você já deve estar dormindo aí também? Ou trocando equivalente. Amiguinhos que eu não sei para que perdem tempo gastando sua internet, ficando aqui aberto, aí acaba a aula, fica aqui meia hora depois, 40 minutos depois, não sei para quê. Eu tenho que ficar chutando aqui quem está na sala fingindo que estava aqui. Mas enfim, alguém conhece esse termo? Entradas e saídas, vocês conhecem lá? Eu já usei, mas na informática vocês veem periférica, por exemplo. Terminal vocês conhecem, né? Mas todo mundo fala, muita gente fala perninha do resistor, perninha do capacitor. O termo correto é terminal, ok? A alimentação vocês conhecem, né? A fonte de alimentação do computador, a alimentação do notebook, né? Vocês devem conhecer esses termos assim, dessa forma. Placa de circuito impresso, o PCB é a sigla em inglês para isso. Vocês devem conhecer mas talvez não conheça esse termo completo, ok? Uma placa-mãe é uma placa de circuito impresso, de computador, é uma placa de circuito impresso. A placa da geladeira, da geladeira não, da máquina lavar queimou, a placa da televisão queimou, é uma placa de circuito impresso. Placa de vídeo, placa de som, tudo isso é placa de circuito impresso, tá bom? É uma placa que você tem um circuito onde os condutores foram impressos na um monte de listrinha, né? Um monte de faixazinha que na verdade é cobre, tá? Então é impresso entre aspas, né? Mas existem várias técnicas para fazer isso. Mas é quando você deixa de ter aquele monte de fio igual o protoboard fica tudo na placa, ok? Os condutores já ficam presos à placa. É placa de circuito impresso, o nome disso. Ordem de grandeza, vocês deviam ter visto na física. Vocês sabem o que é isso? Física de primeiro ano. Tic-tac. Tic-tac. Ok. Fator multiplicativo, eu já comentei com vocês. No caso aqui, é o que você vai multiplicar por. Eu falo muito com vocês questão de mili, micro, quilo, mega, né? Não precisa só isso, mas fator multiplicativo é isso. Vocês iam falar alguma coisa, mas tipo 10 a quinta, tá? É quão grande é alguma coisa, mas sem ser preciso, ok? Ordem é no sentido de tipo classificação, ok? De qual a noção de grandeza que você tem naquilo ali. Isso. E ganho aqui não é ganho de dinheiro, nada disso não, tá? Ganho é quanto aumenta, tá? Eu vou usar esses termos aqui e vamos tirar dúvidas quanto a isso. Vamos lá. Deixa eu pular essa parte. E aqui não. Oh, meu Deus. Enfim. Isso daqui é um circuito integrado, ok? Nós temos um monte de componentes, temos aí cerca de 20 transistores, temos um monte, não contei, de resistores, temos alguns capacitores, acho que dois, não, só um, né? Tudo montar num circuito desgraçado desse, eu vou pegar e comprar pronto, porque algum fabricante pegou e juntou tudo isso numa única peça, ok? Fazendo isso um circuito integrado. O curso de vocês é técnico integrado em ferrovias, ok? Na verdade é curso
o curso técnico em ferrovias integrado ao ensino médio. Tem o ensino médio junto com ferrovias. O curso, o técnico em ferrovias, ok? São a junção de coisas numa coisa só. Tornando uma coisa só. Então aqui nós temos um monte de troço que, em vez de eu ter que montar pronta, que está com tudo isso montado para mim. Isso foi uma grande revolução lá na década de 70, se não me engano, que alguém inventou e ficou pobre com isso, porque quem ganhou foi a empresa para quem ele trabalhava, né, que fez essa ideia, essa só, que vocês conhecem aí como processador de computador, né? O computador é um circuito integrado. Nós temos aqui várias regiões desse circuito desgramado, ok? Que são, cada um tem, cada região aqui uma função bem definida, um circuito clássico de transistores, que vocês não estudam, tá? De engenharia só, elétrica. E aí, tipo, isso aqui tem a função, isso aqui tem a função de impedância de entrada alta, isso aqui é de amplificação, blá, 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 blá. Mas, de qualquer forma, então aqui nós temos blocos, eu posso dividir esse circuito em blocos para entender como ele funciona. Acabei o que eu vou falar de diagrama de blocos por hoje. Nosso circuito aqui tem terminais, que aqui está numerados, ó, 1, 3, 4, 6, ok? Que vão ser os terminais de acesso a essa parte interna do circuito. Okay? Bom, seguindo em frente. Aqui nós temos alguns encapsulamentos de circuito. Okay? Encapsulamento é onde isso fica guardado dentro, tá? Em inglês o termo é package, pacote. Tá bom? Mas em português a gente fala encapsulamento. E aqui, tipo de encapsulamento, ok? DIP. DIP significa encapsulamento, package aqui, em duas linhas. Essa carreira aqui e mais outra igualzinha aqui, tá? Eles são simétricos, tá? Aqui e aqui. Esse daqui tem 8, esse aqui tem 12, 14 terminais, desculpa, esse aqui não vou contar não. Tem um monte de terminal, tá? E aí, qual CI? Eu não sei, vai estar escrito aqui, ó, desse CI, é circuito integrado, tá? Em português, em inglês eles chamam IC. Código que diz o que esse troço faz, tá? Que eu tenho que olhar na internet, num catálogo, para saber o que ele faz. Aqui nós temos esse circuito integrado, outro circuito integrado, e aí isso aqui é ótimo para colocar em protoboard, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas protoboard tem aquela vala no meio assim, ó. Tem 5 fileiras de furos, um espaço, uma vala aqui, e mais 5 fileiras de furos. O CI fica aqui, ó. Essa vala é justamente para ficar nessa separação aqui, ó. Tá bom? E a gente pode testar o circuito no protoboard, sem ter que soldar. E outro encapsulamento aqui, QFP. Okay? Nós temos essa versão aqui, ó, do QFP, que tá vendo que ela vai para o lado. Esse aqui fura, ó. Ele fura a placa do circuito impresso ou encaixa no protoboard, né? Esse aqui não tem como encaixar do lado, ele fica sobrepondo na placa de circuito, tá? Aqui é outro que tem bolinhas, típico de outro encapsulamento, tem vários, e aqui tem vários, ó. Cadê? Tá lerdo. QFN, aqui é mais do lado e para baixo, tá vendo? Aqui tem mais encapsulamento. Esses são os terminais. Esse aqui normalmente se solda em estufa, coloca a solda e esquenta lá dentro para poder a solda grudar aqui. Passar. Encapsulamentos diferentes, inclusive parece com transistor e tiristor. É o mesmo, na verdade, encapsulamento, só que é outra função. E aqui mais encapsulamento, ok? Tem um monte. Isso tudo aí são circuitos numa coisa só, ok? Os tamanhos variam, estou mostrando aqui uns pequenininhos. Esse daqui é o processador que era usado em calculadoras, pode ser usado ainda, né? Mas esse daqui é o processador que era usado no Master System, tá bom? Desse tamanho. E aqui seria mais ou menos por dentro, para deixar bem claro que, na verdade, ele é pequenininho assim, ó, nesse caso, né, ele é pequeno assim, mas o circuito em si é muito menor, esse trocinho aqui, ó, tá? É desse tamanho todo, mais por causa da parte mecânica, você consegue segurar com pinça ou com a mão,
e também ter esse troço aqui, para não ser muito fino e ser fácil, muito mais fácil de quebrar. Né? Então, na verdade, isso aqui vai afinando para chegar aqui dentro, no meio de onde é. Tá? O tamanho exato, é claro que depende da complexidade do circuito, né? E de quão quente ele poderia ficar, e você usa um espaço maior para resfriá-lo. Tá? Então, isso é bem variado. Seguindo. Então, esse aqui é um circuito integrado, o sistema do circuito de um amplificador operacional específico, que é a nossa manhã e de terça que vem. Não, não tem terça que vem. A terça outra já é a apresentação do trabalho, que eu espero que vocês estejam fazendo. Montar essa desgrameira toda aqui, eu vou direto para usar o... Ok? O operacional também chamado né, AMP, OP, ou de AO, são mais preguiçosos ainda, é simbolizado dessa forma, ok? Eu tenho aqui 5 terminais importantes neles, que são os terminais de alimentação, que aqui está escrito VCC e VEE, então é para energizar o amplificador para ele funcionar. E nós temos os dois, um QS e 2 terminais aqui de entrada, que está rotulado como V2 e V1. Os nomes dos terminais são alimentação, saída, e esses dois de entrada, que está aqui como V1 e V2, são chamados de terminal inversor, que é o lado, e o terminal não inversor, que é o lado mais. Não é positivo e negativo, não tem nada a ver com isso. O mais e menos aqui é só para dizer qual é não inversor e qual é o inversor. Bom, esses são... E aqui, como eu mencionei, tem alimentação, entrada e saída. E aí, por isso que é importante lembrar lá da informática, que vocês estudaram na informática, né? De entrada, periférico e saída. Alguém... O que é um, o que é o outro? Monique. Isso. Então tá. Então, periférico é aquela coisa que você vai encaixar no computador, okay? Que não fica dentro do computador, fica fora da parte central, que é isso que significa periferia, tá? Periferia não significa lugar de pobreza, de pessoas humildes, ou qualquer coisa que as pessoas associam à periferia centro, tá? Em alguns lugares, inclusive, morar na periferia é ser chique, tá? Porque você mora fora de onde você tem que ter carro para ir para onde tem que ir, ok? Então você é uma pessoa mais abençoada, ok? Tá no lugar mais calmo, de melhor paisagem, mais natural, mais arborizado, e não no caos do centro, tá? O periférico de saída é aquilo que fica ligado, periférico de entrada e saída são aquilo que ficam ligados à parte principal que é o computador. Isso, Gabriele, obrigado. O Breno, tem um Alphaville. Aqui também tem um Alphaville, né? Que eu acho que o primeiro que teve é São Paulo. Que também fica no contorno, né? No meio da rodovia contorno, totalmente inacessível, né? Mas vou... Então, o que é periférico de entrada? Como a Gabriele disse, é o que faz entrar informação. Teclado, mouse, microfone, e sei lá mais o que aí, tela de toque. Tudo isso é o que vai entrar informação, ou seja, vai influenciar o comportamento do computador. Então, no caso aqui, os terminais não inversor e o inversor são os terminais de entrada do AMP-OP que influenciam no comportamento ativo. Periférico de saída é aquele okay? Aquele que vai ser influenciado. Então, periférico de saída do computador, caixa de som, monitor, impressora, ok? É de saída, porque ele
mostra informações, né? Ele não recebe, ele mostra informações. E no nosso caso é esse terminal aqui, VS só. E o que são VCC e VEE? São terminais de alimentação. Liguei o computador na tomada, ok? Se ele não ligar na tomada ou na bateria, né, o que for aí, ele não tem como funcionar, tá? Então isso aqui é só para poder funcionar. Isso aqui é o que influencia como ele funciona e aqui é o que você quer manipular. Tudo bem? Então esses são os terminais. Se você não ligar, esse troço não funciona. E se funcionar, funciona totalmente aleatório, tá? Se tivesse laboratório, vocês iam ver. Colocar aqui tensões aqui pode às vezes fazer ligar um LED aqui, mas não como você espera, não com a força que você espera, porque você esqueceu de alimentar. Mesmo assim, já adiantando, é comum a gente não desenhar esses terminais, ok? Aqui eu vou usar nas aulas de hoje, mas na aula que vem não. Esses terminais aqui, por quê? É subentendido que para você usar o computador você tem que ligar na tomada, né? Tem que estar ligado. Então aqui é a mesma ideia. É subentendido que esse amp-off está ligado na energia. Você não precisa desenhar isso no circuito sempre, tá bom? Então tá aqui, eu vou mostrar agora como se comporta esse troço. Tá, esqueci que coloquei isso aqui antes. Aqui, só para mostrar, são alguns CIs. Nesse caso aqui, são todos do encapsulamento tipo DIP, que é o mais comum para a gente usar em protoboard, né? Mais comum da gente usar porque a gente usa protoboard. Não quer dizer que é o mais comum usado, não. E aqui eu tenho o chamado TL0TT1, aqui é TL0TT2 e aqui é o TL0TT4. São todos inventados pelo mesmo fabricante, né? Mas são vários que vendem. Qual a diferença entre esses especificamente? Esse aqui tem um amp-off e esse tem, ok? Esse aqui tem 8 terminais, mas só tem um amp-op. Como assim? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 terminais, dois, na verdade, que ele usa, e um terminal aqui é inútil, não serve para nada, não faz diferença nenhuma. Os dois aqui a gente quase nunca usa, tá bom? Por isso que eu nem comento. Nesse TLZT2, eu tenho dois amp-ops. Como é possível se esse aqui usou 7 terminais? Como é que é possível que eu tenha dois dentro de 8? Eu tenho uma, duas de alimentação, que alimenta os dois amp-ops de uma vez, 3, 4, 5 de um amp-op, 6 para o outro amp-op, ok? E assim vai. Aí a gente vê o manual, tal, como é que funciona, mas só para mostrar que tem mesmo tamanho, pode ter mais coisas. Amplificador que faz operacional, não é porque ele é operativo não, tá? É porque ele faz. E aqui eu listei as operações típicas. Se vou explicar depois melhor o que é isso. Comparar duas tensões, quem é maior que quem. Multiplicar uma tensão por um número específico. Somar duas tensões. Soluções. Ok? Mas tem mais. Ele pode fazer mais exponencial, ele pode fazer o logaritmo de uma tensão, pode fazer a derivada de uma tensão ao longo do tempo, que vocês nem sabem o que é isso, e o integral de uma tensão ao longo do tempo, que também é matéria de ensino superior, mas não vou explicar, ok? É só fazer isso. Nesse caso aqui, esse circuito usa normalmente diodo, transistor. Nesse caso aqui, a gente usa capacitores também, tá? Além de transistor, usa capacitor. Mas também outros tipos, comparação com esterese, chamado Schmidt-Trigger, oscilador de realidade é um gerador de onda quadrada, ou de onda verdade é uma onda quadrada com integração, e filtros passa baixa, alta, faixa, rejeita faixa, aplicações. Filtro aqui, passa baixa, é que deixa passar baixas frequências, altas frequências, um intervalo de frequências. Então, som eu vou explicar rapidamente, tá? Aqui deixa passar o grave, o som agudo e médio são cortados. Aqui deixa passar as altas frequências, ou seja, o agudo passa, mas o médio e o grave ficam para trás, ok? São zerados, digamos assim. E faixa você deixaria passar o
tá bom? Então, dessas aplicações, eu vou focar só nessas aqui, que são as mais simples. A aula de hoje, eu vou comentar só esse daqui, só, se der. E na outra eu explico o resto aqui, tá bom? Decoreba, super tranquilo. Para quem tem problema com isso. Não tem problema com isso. Bom, essas mas não dá para mostrar, eu normalmente passava em trabalho e isso fica para uma outra oportunidade. Bom, amplificador operacional é esse troço aqui. E como eu falei, esse terminal de saída é influenciado pelas entradas. E como é que ele é influenciado? Por essa fórmula aqui. A tensão de saída é A vezes maior que a diferença desse terminal não inversor para o terminal inversor. E é por isso aqui, ok? Mais menos V2. Não, pode falar, Breno, sem problemas. É extra, né? Desculpa. 5,5. E um amplificador da adição. Então, primeira diferença, isso aqui, um amp-op, é um pouco diferente que um transistor, né? Um transistor é a corrente de colocação da corrente. O amplificador é um amplificador de tensão, ok? A tensão de saída depende das tensões de entrada. E aí já falo que aqui nas entradas, embora o termo seja entrada, é de informação, porque de influência. Na verdade, não entra corrente, tá? A impedância interna aqui é muito alta. A... Davi, vou te responder assim, ó. Isso é amp-op. As famílias de componentes semicondutores acabaram, ok? Diodo, transistor e amp-op. Esse daqui é de um amp-op específico, chamado 741. Existem outros, né, vários outros modelos que são outros circuitos. Mas então a amp-op é um circuito com um circuito inteiro numa usinha, tá? Que no caso, isso aqui tem um amp-op, aqui tem 4 amp-op. Ok? Desculpa não ter deixado claro. Tem os dois terminais de entrada que, na verdade, só, como eu falei, entram a informação que é qual é a tensão que eles têm. A impedância aqui é extremamente alta, então, sem entrar nem sair corrente. Então, não é entrada de corrente nem entrada de corrente. Uma coisa aqui seria tensão, né? Mas que entra. Bom, se aqui não entra corrente, como é que na saída? A corrente na saída da alimentação, ok? A alimentação é justamente ser tensão e potência, tá? Então, eles influenciam aqui dentro, naquele trambolho todo que eu acabei de mostrar, e, graças a eu consigo alimentar a saída nessa relação aqui. Como eu falei, assim como eu falei com a entrada, vou falar aqui também da saída. A saída aqui é quem é influenciado pelo circuito, ok? VS não depende de quem está pendurado aqui, do circuito aqui. Depende desse tubo aqui, ó, do que está pendurado em V1, V2, VCC e VE. Mas, na verdade, basicamente V1 e V2. Então, aqui nesse pino aqui, pode sair corrente, também pode entrar, tá? Então, respondendo a Davi aqui, o amp-op, graças à sua alimentação, consegue determinar qual é a tensão de saída da carga. Ok? Que vai talvez sair, depender do circuito. Porque se estiver solto, não entra nem sai corrente. A resistência aqui, com uma outra, depender aqui desse valor e desse valor. Pô, se a tensão de saída fosse 10 volts e aqui for zero, a corrente sai para o zero. Se aqui a corrente entra nos 10 volts. Dá esse circuito
que está pendurado na saída não influencia a saída. A não ser no caso que você está estragando tudo, né? Explodindo tudo. Puxou corrente demais, que vai estragar o circuito, essas coisas assim. Com exemplos, depois vai ficar mais tranquilo de entender. Então, voltando aqui. Eu tenho a tensão de saída, que é um valor multiplicando a diferença das entradas. É como se fosse medir a tensão daqui no voltímetro, e aqui vai ter uma tensão dizendo qual é essa tensão, qual é essa diferença aqui. Qual é o papel de VCC e V? Como eu falo, que vai alimentar. E um detalhe é que esse A, chamado de fator de ganho, ou fator de ganho, é quantico essa diferença. Então, eta resistor é o único a corrente. Bom? E no qual modelo que você comprar, esse A é meio grandezinho, é em torno de 10 a quinta. É 100 mil, tá? Então pode ser 100 mil, é da ordem de grandeza, é em torno de 200 mil, 300 mil, isso é de grandeza. Até você ir 10 a sexta. Seria 1 milhão, que pode ser também. Essa é uma pergunta do Juan. Ah, tá. Tá aqui. Melhorou. Então, voltando aí, só falando que aqui tá chovendo também. Janaína, você mora onde? O que eu tava falando é que A é o ou só ganho do Ampiop, ok? Mais especificamente, o termo é ganho de malha aberta, mas não se preocupem com isso, com esse termo. O A é o ganho do Ampiop, assim como o beta é o ganho do transistor, ok? A corrente de coletor é beta vezes maior que a corrente de base, né? Então ali é o ganho também. E esse ganho é de 10 a quinta, tá? 10 a quinta é 100 mil, foi isso que eu falei, tá? Ou seja, é um ganho. Então, só falando aqui, com a tensão de saída alimentada pela alimentação, então, na verdade, a tensão de saída não consegue ficar menor que o valor aqui, nem aqui, tá bom? O VEE, que seria a alimentação negativa, ou vale zero, ou ela é simétrica à alimentação positiva. Isso significa que pode ser ligado com 12 e 0 volts ou 12 e menos 12. É muito comum essa alimentação simétrica, tá bom? 12 menos 12, 15 menos 15, 10 menos 10, 20, etc. Tá? Conseguir sair dessa faixa. Deu para entender ou tá ruim ainda? Posso sim, eu vou explicar aqui de novo. Tá, Amanda, mas é bem comum de usar assim, tá bom? Eu vou tentar mostrar isso de um outro momento, mas não vai dar. Tá, eu vou aqui começar comparador, não é para correr com a matéria não, tá? Porque era a última parte, é só para talvez deixar mais claro aí. O que é aquela alimentação que eu quis dizer? Quando eu tenho um comparador, ele tá, eu estou mostrando até agora. O que é comparador aqui? Atenção, de dois valores positiva ou alimentação negativa, ok? Então vamos botar e menos 12. Olha que também podia ser zero, mas eu escolhi 12 menos 12. Ficar perto
ou perto de menos 12. Eu falo perto porque no mundo ele conseguiria cair até menos 12. Na realidade, sempre tem circuito, então fica alguma coisa tipo 11,5, 11,75, modelo que é 12. E quando que ele vai estar com 12 aqui, que é com menos 12? Quando o contrário acontecer, quando o V1 for menor que V2. Quando esse terminal for maior do que esse positivo. Quando o terminal inversor que for maior, tensão negativa. Ok? Então, o comparador funciona desta forma. Ele vai dizer para mim, através de tensão positiva ou negativa, qual é a tensão que está maior. Ele não diz quanto maior, ele só diz quem está maior. Tá? Aqui agora, um exemplo bem simples para acabar. Eu tenho aqui a tensão de. Vou botar dois exemplos, tá? Putz em V2. Qual é a tensão de saída aqui? Alguém pode calcular para mim pela fórmula? É bem simples, né? 1 menos 2. 1 menos. Então, VS vai ser igual a. Mas eu fui adiantando. Adiantar aqui, menos A. E vamos falar aqui que é menos 100 mil. Então, né? Eu botei 10 mil. Tudo bem aí? Então, com certeza, eu não usei 100 mil volts para alimentar esse circuito. Com certeza. Nunca vou usar isso. Então, com uma diferença de mero 1 volt, eu já estou querendo gerar na. Só que, obviamente, não vai conseguir, vai saturar negativo. Ok, nesse exemplo aqui. Aí vai depender da alimentação. Se for 12 menos 12, que vai ser, para esse caso que eu estou dizendo, menos 12. Se eu botar aqui, ó, menos 2, por exemplo, contrário não, botar diferente mesmo. Menos 2, a fórmula muda, fica igual a A, igual a 3A, então muito grande, ele satura no positivo. Então, um comparador atua sempre na saturação, porque o amp-op é muito fácil de saturar. O amp-op, o VCC e o VE, o Davi, é o que alimenta o circuito do amp-op. Então, é ele que limita a tensão de saída, tá bom? A tensão de saída vem da energia dessa fonte aí, VCC e VE. Então, não tem como ficar nem maior que VCC, nem menor que VE. Acabam sendo os limites de tensão. A corrente que a saída fornece sai do VCC ou vem para VE. Então eles controlam tanto a tensão, eles controlam não, eles limitam a tensão como são responsáveis pela corrente da saída, por fornecer a corrente da saída. E é isso aqui que eu queria mostrar para hoje para vocês, ok? Primeiro que é um circuito complexo, que a gente não precisa se preocupar como ele é internamente, aquele trambolho lá que eu mostrei para vocês. Ele tem um comportamento aqui de saída a partir da diferença das entradas, só que é muito, muito fácil saturar o amp-op, ok? Você tem que ter a diferença na ordem de microvolts entre V1 e V2 para conseguir não saturar o amp-op, para ele ficar na região ativa de amplo. Então, do jeito que a gente está fazendo aqui, vendo, o amp-op é basicamente sempre um comparador. Ou ele já estoura no positivo, ou ele estoura no negativo. Estourar que não explodir, sobe e fica barrado no positivo, ou fica barrado aqui no negativo. O amp-op é útil para, não só, tá, mas é útil para, no nosso caso, de sensores, tá? Se vocês estão fazendo o seu trabalho de vocês, vocês vão ver que as tensões dos sensores ou correntes são muito baixas. E aí o amp-op vai ajudar nisso um pouco. Não é a única forma, mas é uma das formas, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai ver o comparador, reforçar isso daqui um pouquinho.
e vai ver esse circuito aqui, ele, esquisitíssimo, e a gente vê todos os casos de uma. A gente vai ver, né? O seguidor de tensão, subtrator e somador. Tudo quase de uma vez, mas é pronta. Eu só preciso explicar como funciona um e o resto fica tudo baseado na mesma coisa, tá? E é isso. Perguntas que queiram fazer sobre isso ou outra coisa aí? O Amp-Op sozinho, o Davi, a tensão de saída dele é simplesmente determinada pela fórmula lá que eu passei, que envolve as entradas. Então, se vai criar algum formato de tensão, depende. No máximo que ele vai fazer é para a tensão igual o transistor faz se você amplificar demais, né? Eu estou aqui, corrente ou tensão, corrente no transistor ou tensão no amp-op. Ele vai fazer isso daqui. Só que se corta aqui, né? Satura aqui. Ele fica limitado e fica assim, né? Em vez de amplificar perfeito, ele fica cortando as pontas da amplificação. Nossa, o mouse não está conseguindo aqui. Mas teoricamente ele amplifica a tensão, né? Ele amplia o desenho do gráfico. Larissa ia perguntar alguma coisa? Pode sim, Larissa. Atenção, pessoal, fiquem todos a postos. Vou lançar uma super enquete aqui. Cadê a enquete? Tá, então a enquete vai estar no ar, tá? A enquete é simples. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Nada, não. Essa besteira. Seria, Daniel, mas eu nem me preocupei em olhar quem tava, não. Enquanto eu esperava a pergunta de Larissa, que não respondeu não fez até agora. Agora, no circuito, houve saturação quando a corrente autorizada pela base é maior que a demandada do circuito ou menor? Eu acho que é A. Então, a pergunta pra gente. Num circuito com transistores, ocorre saturação quando a corrente é autorizada pela base é maior ou menor que a demandada pelo circuito. Então, deu para entender, né, Larissa? O resistor está na ativa, ou seja, não está saturado, quando você segue quando a amplificação esperada funciona, ok? Cansa de amplificar, digamos assim. Então, enquanto a fórmula beta e C igual a beta e B ali, né? Você tem um transistor não saturado. Agora, se você beta e B dá um valor que não consegue fornecer, o circuito, a gente fala que ok? É como se você tivesse jogado seria botar corrente na base do que o circuito consegue, do que a água consegue absorver, ok? Que seria a corrente. Aí essa eu
Ficou claro? Tic-tac, tic-tac. Tá. A fórmula IC igual a beta e B, né? É a forma de amplificação do transistor. VJT específico. Enquanto essa fórmula funciona, fica e não saturou. O que é funcionar? Tor realmente é o valor base. Aumentar a corrente coletor. Aumenta mais a aumenta mais a corrente coletor. Mas vai chegar uma hora que você vai aumentar a corrente de base e a corrente coletor não muda mais. Significa que está ok. Aí a fórmula não funciona, não, a proporção aqui não funciona mais. É isso que está saturado. Então, respondendo pelo você está querendo a frase exata, ocorre saturação quando a corrente é autorizada pela base, ou autorizada pela corrente demandada pelo circuito. Você deixaria amplificar mais. Você queria amplificar mais, né? Mas não consegue. Mais alguma pergunta, pessoal? Então é isso. Confiram, por favor, as notas de vocês. Eu vou puxar para o acadêmico amanhã as notas, tá? A avaliação 6. Espero terminar de corrigir a questão que falta hoje, que é sobre a sua de frequência. É, e terminar a atividade da Wikipédia e pedir as correções para quem pede, tá bom? Mas eu vou dar tempo para corrigir isso com calma. Bom, é isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Ah, uma coisa. Coloquei no acadêmico, não sei se alguém espalhou sobre um texto sobre o resistor da. Dê uma olhada lá no acadêmico, é um pedaço antigo de apostila que eu tinha rascunhado lá atrás. Tá bom? Já que não tem livro. Tchau, cis.